O Viver Ciência está de volta com a presença dos doutores em Tecnologia de Alimentos, Márcio Cagliari e Cláudio Fernandes Cardoso. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de conhecer e modelar as alterações ocorridas no processo de envelhecimento da cachaça por meio de um estudo de caso. Quer saber como é feita a cachaça? Acompanhe na reportagem. A produção de cachaça ela acontece desde o plantio, porque lá é que está o principal da cachaça boa. Se você tiver uma boa matéria-prima, que é a cana, você vai ter um resultado muito bom, que é a cachaça. Essa cana ela tem que estar limpa, não pode ter broca, não pode ter nenhum inseto que danifique a cana, para que haja uma boa fermentação. O sistema de envelhecimento de cachaça, desenvolvido pelo Alambique em parceria com a UFG, é pioneiro no Brasil. Isto oferece ao Estado a garantia de um produto 100% inspecionado e verdadeiramente macerado. Nós temos uma cachaça que nós podemos dizer que a cachaça brasileira há um parâmetro sobre o envelhecimento, feito pela instituição de ensino federal. Além das modificações na cor da bebida envelhecida, a maceração nos barris de madeira garante aroma e sabor mais refinados à cachaça. A bebida popular ganha um toque leve de sofisticação, mas sem perder a característica originalmente brasileira. Toda bebida nobre, ela é envelhecida. Se você pegar hoje um bom conhaque, antes de ir para o consumidor, ele é envelhecido em barril de carvalho. O mesmo acontece com o uísque, também há o envelhecimento. Com o pisco, também há o envelhecimento. Então, há uma necessidade de se aprimorar o lado sensorial do consumo da cachaça. E a gente continua com a nossa conversa. Cláudio, quais foram os tipos de madeira utilizados nos tonéis avaliados pela pesquisa? Os tonéis que nós utilizamos são provenientes de 4 madeiras. Nós temos a amburana, o carvalho, o bálsamo e a castanheira. Sendo que desses 4 tipos de madeiras, nós temos 4 repetições para cada tipo de madeira, ou seja, 4 barris de amburana, mais 4 de carvalho, 4 de castanheira e mais 4 barris de bálsamo, totalizando uma quantidade de 16 barris para todo o nosso estudo. A gente sabe que a pesquisa envolve riscos também, né? Quais são os riscos químicos envolvidos no processo de envelhecimento da cachaça? Como é que acontece esse processo, nesse sentido? Os riscos químicos existem. Na verdade, existe uma legislação brasileira que tem alguns limites para algumas substâncias que estão contidas na cachaça. No envelhecimento, existe uma transferência de alguns materiais da madeira para a cachaça. Então, existem algumas alterações. Hoje, uma das grandes preocupações com a cachaça estão relacionadas ao teor de cobre e a quantidade de carbamato de etila existente. Esses dois, acima da quantidade máxima, podem causar riscos à saúde. Além desses, existem os álcools superiores, as alterações, o pH, a acidez, que são características que devem estar dentro dos padrões desejáveis descritos na legislação. Como a pesquisa administra esses cuidados? Nós temos todas as análises de qualidade da cachaça são feitas mensais e aí todas essas características químicas são avaliadas mês a mês. Então, nós sabemos exatamente o que acontece no decorrer do tempo. A cada mês, nós sabemos qual a quantidade de álcools superiores, qual o pH, qual a acidez. Todos os atributos avaliados por nós são acompanhados mensalmente para ver se eles estão dentro do desejável pela legislação, do que é permitido para a legislação e o que está sendo incorporado, aumentando ou diminuindo no tempo. Doutor Cláudio, o que é carbamato de etila e o que pode provocar no ser humano? Bom, o carbamato de etila ele é um composto carcinogênico, né? Isso já foi determinado há alguns anos em estudos verificados in vitro com ratos em laboratório e ele tem esse grande potencial de gerar, quem sabe, alguma mutação e de repente isso progredir para alguma célula cancerosa. Esse carbamato de etila ele está presente nas bebidas destiladas, né? São várias vias de transformação ou várias vias que eles podem ser gerados
E dentre dessas vias que nós temos para a produção da cachaça, o que é mais comum, o que acredita-se que é mais comum, é a reação do próprio etanol com compostos nitrogenados, que esses compostos eles podem ser oriundos desde lá de uma adubação com ureia no canavial, ou até quando a dorna de fermentação é alimentada com ureia, que seria um meio de enriquecer e fazer com que as leveduras trabalhem de forma mais organizada, com mais força, para entregar um resultado maior nessa produção do álcool. Quando esse composto é formado, e ele vai ser formado, a gente tenta controlar nesse processo de fabricação que seja uma quantidade pequena, sendo que a legislação brasileira estabelece um valor máximo de 150 microgramas por litro, sendo que em alguns estudos científicos já realizados, a gente já conseguiu ver determinações de quantidade de até 5.997 microgramas por litro, uma quantidade extremamente exagerada e que com certeza quando consumido isso pode futuramente gerar um mal para o consumidor que esteja ingerindo esse destilado. Eu quero compartilhar essa pergunta com os dois, saber da opinião dos dois participantes. Em relação aos resultados obtidos, houve alguma surpresa nesse processo? Sim, na verdade, os resultados foram direcionando a algumas conclusões no processo. Uma surpresa para nós foi que, no envelhecimento, nós começamos a ver que alguns dos barris não eram de uma única madeira. Então, isso ficou perceptível porque a cor da cachaça durante o envelhecimento, e isso no caso de um tratamento, ela tinha uma tonalidade uma tonalidade para 2 tonéis e para um terceiro tinha uma tonalidade totalmente diferente, que desviava da característica esperada para aquela madeira. Então essa já foi uma surpresa que nós percebemos que nas repetições, na verdade, não havia, um tonel não repetia aquela situação. Outra característica que nos chamou a atenção é que algumas madeiras, o grau alcoólico aumenta no decorrer do tempo. Potencializa esse grau, né? Esse grau alcoólico, ele começa com um grau alcoólico, todas começam com a mesma condição, e algumas madeiras ele começa a subir no decorrer do tempo. Outras, ele abaixa. Isso acontece com algumas outras análises também. Isso é importante porque é exatamente isso que nós queremos saber. Qual vai ser a característica dessas, o que ela incorpora e o que ela retira da cachaça no decorrer do tempo. Isso é cinética. Cinética é as variações no decorrer do tempo. E isso vai gerar uma equação que nós vamos poder sempre dizer, olha, com 2 meses, se nós colocarmos uma cachaça com essa característica nesta madeira, nós vamos ter ela com esta característica após 2, 4, 6, ou até o nosso estudo é de 4 anos ou até 4 anos. Eu quero saber da sua posição em relação a esses resultados também. Bom, eu compartilho da opinião do professor Márcio. Foi surpresa também para mim essa característica de se observar valores diferentes para os parâmetros analisados, para o mesmo tipo de madeira, porém para os barris diferenciados. Um fato que me chamou bastante atenção foi observar ao longo dos meses, de 12 meses especificamente, a gente pegar um ano inteiro, a variação desse teor do grau alcoólico em função das condições climáticas. Quando a gente pega um período que tem uma umidade bastante reduzida, bem baixa, o período de seca nosso praticamente, foi possível observar que a gente tinha uma concentração desse teor de grau alcoólico, porque acaba que a água evapora em maior quantidade do que o etanol. Já no período chuvoso nosso, onde a gente tem uma saturação de umidade, aconteceu o inverso. A gente teve uma mudança de densidade pela saída desse grau alcoólico para o meio ambiente e a permanência da água nos tonéis de envelhecimento. Uma característica também que me surpreendeu foi a parte sensorial, principalmente a coloração, que é nítido quando a gente coloca todas essas cachaças lado a lado, mês a mês, a gente consegue ver a evolução da cor. Essa evolução é uma tendência praticamente para todas para avermelhado ou caramelizado, né, que é o esperado para uma cachaça envelhecida, e também as características de sabor e de aroma principalmente, especialmente, na minha opinião, um aroma mais intensificado de madeira, que é para madeira de amburana. Ok, daqui a pouco a gente continua.
Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de um interessado direto no assunto. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência, não sai daí. A iniciação científica tem 3 caminhos principais. O primeiro caminho, existem institutos que já têm programas de iniciação científica pré-definidos e que quando o aluno entra como calouro, ele apresenta para os calouros e recruta entre os interessados aqueles que querem entrar no programa de iniciação científica daquele instituto ou daquele departamento. Esse é o primeiro. O segundo são as bolsas de iniciação científica que são concedidas pelo CNPq. Quem controla estas bolsas são as pró-reitorias. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem o controle, em cada universidade ela tem um nome diferente, mas são as pró-reitorias de pesquisa que têm o controle dos programas em que os alunos podem pedir bolsa e ter um orientador. Um programa de iniciação científica é uma relação entre o aluno que entra e um orientador para, desde o início do curso, começar a participar de pesquisas, primeiro como auxiliar, ou como observador, ou como coletador de dados, até que, num determinado momento, ele já comece a participar como coautor destas pesquisas. Então, é um programa que pode se iniciar no segundo semestre da vida acadêmica e que pode percorrer até o penúltimo semestre da vida acadêmica do aluno. Normalmente não se aceita aluno de iniciação científica no primeiro semestre e no último semestre, por razões mais ou menos óbvias, né? Quem entrou está começando, muito verde ainda, e quem está para sair não tem tempo para terminar o trabalho. Então, basicamente, entre o segundo semestre e o penúltimo semestre, o aluno pode participar de uma ou mais pesquisas, com ou sem bolsa, destinadas ao seu treinamento na produção do conhecimento científico.